aqui no centro da cidade, na Praça Costa Pereira, onde o caos está instaurado. Não se sabe por que, no meio de uma apresentação musical, os músicos simplesmente desapareceram. Como vem acontecendo no resto do mundo, pessoas estão sumindo sem aparentemente nenhuma explicação. Senhor, o senhor estava na praça, o senhor estava assistindo ao show, sabe por que eles desapareceram? Minha jovem, lamentavelmente eu tenho que dizer que Jesus voltou. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Canal Embaixadores de Cristo, a unção de Davi. Comigo, missionário Fernando Trindade. Quadro de hoje, dúvidas e curiosidades. Cujo tema é o juízo final. Haverá um juízo? Acompanha comigo, vamos começar em Mateus 10, versículo 15. Olha o que diz a leitura. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. De início, ele está dizendo para nós que haverá um dia. Que dia? O dia do juízo. Ele ainda ressalta que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê? Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse sido operados sinais que nessa tal cidade foi operado, talvez Sodoma e Gomorra por inteiro teria se convertido. Agora, abre comigo em Mateus 12. Mateus 12, 36. Olha o que diz. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Novamente, ele ressalta para nós aqui que vai haver um dia. Que dia? O dia do juízo. E nesse dia, até pelas palavras que os homens disseram, eles vão ter que prestar conta. Até pelas palavras que eu e você expressa, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. Abra agora comigo aí em Lucas, na frente aí de Marcos aí. Abra a palavra em Lucas, nós vamos ler Lucas 11, versículo 31. Amém, meus irmãos? Lucas 11, versículo 31. Vamos ler o 31 e o 32. Olha o que diz a leitura. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Observa que ele usa de exemplo a rainha do sul. Todos nós sabemos que essa mulher já morreu. Mas aqui está dizendo na palavra do Senhor que ela se levantará. O que é que nós entendemos? Que ela ressuscitará no dia do juízo. Com os homens dessa geração, das gerações passadas. E os condenará. Por quê, Senhor? Porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a palavra do Senhor. Para ouvir a palavra do Senhor pela boca de Salomão. E Jesus estava falando, eis aqui está quem é maior do que Salomão e vocês não querem me ouvir. Vamos trazer um pouco para os dias de hoje também? A rainha do sul saiu de lá dos confins da terra. Mas muitas vezes nós não temos coragem de atravessar a rua para ir ouvir a palavra de Deus. Quarteirões, cidade, bairros, nós não temos coragem de atravessar. Às vezes está chovendo, nós não temos coragem. Está chovendo, às vezes o sol está muito quente. Mas essa mulher aqui não mediu esforços para ouvir a palavra de Deus e ela vai servir de exemplo no dia do juízo. Como também os
os homens de Nínive vai se levantar, ou seja, vai ressuscitar. Vai estar todo mundo lá. Não sei se você conhece a história de Nínive, onde Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Foi lá e pregou a palavra. E olha que não foi aquela pregação, não. Foi como se diz um cajado que ele pregou lá. E o povo se arrependeu e Jesus estava falando. E está falando. Aqui está quem é maior do que Jonas e vocês não querem se converter com a pregação. Agora eu quero que você abra comigo aí em João 5. João 5, vamos ler dos capítulo 5, o versículo vai ser o 26 até o 29, em João. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Observa comigo, porque como o Pai tem vida em si, deu também poder ao Filho de ter vida em si mesmo. E ainda mais, deu-lhe poder de exercer o juízo. Por quê? Porque é o Filho do homem. Porque ele teve na carne, porque ele teve na matéria, porque ele foi ser humano igual nós, ele sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é sorrir, o que é trabalhar, o que é ser traído, o que é ser julgado. Tudo que você sente, tudo que eu sinto, ou tudo que nós viermos a sentir ou passar, Jesus naqueles 33 anos dele, ele também passou. Então nada mais justo do que ele julgar a humanidade. E não vos maravilheis disso, porque vai vir a hora que até os mortos dos sepulcros ouvirão a sua voz e ressuscitarão. E os que fizeram bem vão ressuscitar para quê? Para a vida. E os que fizeram mal vão ressuscitar para quê? Para a condenação. Abre comigo agora em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Isso. O último livro da Bíblia. Você abre aí no capítulo 20. Vamos ler o versículo 11 e 12. O título já fala aí, ó, juízo final. Vamos ver o que João descreve aqui. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui diz que João viu, ele não ouviu falar não, ele viu um grande trono branco e o que estava assentado nesse trono. A glória desse ser é tanta que o céu e a terra tentou fugir, mas não se achou lugar para eles. Se o céu e a terra não achou lugar para esconder, dirá o ser humano, você acha que eles vão conseguir achar lugar para se esconder? Em outra galáxia? Em outro planeta? Em outro mundo? E ele fala mais. Eu vi os mortos. De novo, estava todo mundo lá. Todas as gerações estavam lá. Todas as raças estavam lá. Todas as línguas estavam lá. E lá também estava rico, pobre. Está falando aqui grande e pequenos. E abriu-se os livros. E abriu também outro livro, qual? O da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então aqui nós entendemos
que haverá um juízo e que há livros e que tudo que nós fazemos são anotados. Tudo que nós falamos são anotados. A palavra está dizendo. E que ainda existe um outro livro. Qual livro? O livro da vida. Quando a pessoa reconcilia ou aceita Jesus, o nome dela é escrita nesse livro. Abre comigo em Mateus. Vamos voltar em Mateus 13 aí. Abre comigo em Mateus 13. Mateus 13. Vamos ler o 29 e o 30. Quem está comigo, diga glória. Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. 30. Deixai crescer ambos junto, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Claramente aqui. Ele fala: não. Por hora deixe. Mas vai haver um juízo. E quando chegar esse juízo, eu vou fazer a separação do joio e do trigo. Nós sabemos que o joio é o ímpio, o perverso. Nós sabemos que o trigo é o justo, o que tenta, o que luta, o que batalha, o que persevera. Jesus está dizendo que vai haver uma separação, vai haver um juízo. E no dia desse juízo, o ímpio vai ser recolhido e lançado no fogo eterno. E o justo será recolhido e preservado no paraíso, na vida eterna. É o que está dizendo aqui. 2 Coríntios. Abre comigo aí em 2 Coríntios. Isso. 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 10. Vamos ver o que diz? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Claro esse versículo. Todos nós, não é só eu, não é só você, não é só a igreja, não é só o vizinho, não. Está falando que o mundo inteiro, todas as gerações vão comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo, que hoje é advogado, mas que um dia será o juiz. E nós vamos ter que dar conta. Portanto, que aqui diz que nós vamos receber o que nós tiver feito por meio do corpo. Observa que o que nós fazemos aqui em vida, em carne, em matéria, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. A sua alma vai ser responsabilizada na eternidade pelo que você tiver feito em vida na terra dos viventes. Nesses poucos anos que o ser humano vive, 70, 80, 90 anos, 60 anos, vai refletir numa eternidade. Eu quero ressaltar aqui mais 2 versículos. Abre em Atos aí. Atos 17, versículo 31. Quem achou, diga glória. Atos 17, versículo 31. Olha o que diz. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Porquanto ele já determinou, ninguém pode mudar, um dia, que é o dia do juízo, que com justiça ele vai julgar o mundo inteiro. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, que ele destinou, que ele escolheu. E ele deu certeza ao mundo que isso vai acontecer. Ele deu certeza a nós que isso vai acontecer. Que certeza foi essa?
Essa certeza foi quando ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Abre comigo aí em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses 1:8. Vamos ler o versículo 8 e o 9. Olha comigo. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Olha, como labareda de fogo, como sabão do lavandeiro, né? Ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho, porque conhecer e não obedecer dá no mesmo. E não conhecer, eu penso comigo que é uma desculpa que o ser humano tem de não acarretar para si responsabilidade, porque Salomão mesmo já diz que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, né, mais responsabilidade a gente traz para a gente. Portanto, que a palavra fala, ao que mais for dado, mais será cobrado. Porque não tem como não, porque um dia testifica, a noite testifica, a natureza testifica, o ser humano testifica, os animais testificam que existe um ser atrás dessa criação, extremamente poderoso, extremamente inteligente. Então a desculpa de não conhecer, eu vejo aqui que não vai colar. Vão padecer eterna perdição. Foca comigo. Eterna perdição. Está falando aqui 1000 anos? Está falando aqui 5.000 anos? 1 milênio? Não, está falando eterna, infinita perdição. Amém, meus irmãos? Eu não vou trazer todos os versículos que se refere ao juízo, não. Porque senão vai ficar grande, vai ficar até meio que fadigante. Mas eu vou citar aqui alguns versículos onde eu queria que você anotasse todos, e depois você por si mesmo tirasse um tempo aí e fizesse esse estudo do juízo final. Haverá um juízo? Porque será bom para você. Compartilha, dê o seu like, se inscreva no canal, para que a obra de Deus venha se expandir e esse vídeo venha chegar em mais pessoas, principalmente para o povo de Deus que estão dispersos, desapercebidos. Esses dias eu tive um sonho simples, mas que me chamou a atenção, porque eu estava pregando no sonho e tinha muita gente, mas era poucas que estavam prestando atenção na palavra, cada um estava fazendo algo. Aí eu falei, não, Deus, tive um sonho, não entendi, mas aí veio um entendimento no meu coração de Deus dizendo para mim assim: Fernando, é porque as pessoas estão dispersas. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o juízo. Mas você que está ouvindo essas palavras, que está assistindo esse vídeo, com você pode ser diferente. Então compartilhe para que venha alcançar mais pessoas. Amém? Eu vou citar os versículos agora. Quero que você anote aí. Juízo, né? Ato de julgamento solene que Deus pronunciará no fim do mundo. Um julgamento seguido de castigo. Anota aí. Salmo 1, versículo 5. João 9:39. 1 Coríntios 11:34. 2 Tessalonicenses 1:5. Tiago, capítulo 2, versículo 13. 2 a Pedro, capítulo 2, do 3 ao 9. João 16, do 8 ao 18. Hebreus 6, versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Atos 24, versículo 25.
1 Pedro 4:17, 2 Pedro 3:7, João 5:29, Romanos 2, do 7 ao 9, 1 Coríntios 11:29, Hebreus 10:27, 1 João 4:17, Judas, versículo 6, Apocalipse 14:7, Apocalipse 16:7. Escreve aí assim, ó. Juízo predito. Salmo 9:7, Salmo 9:6, versículo 13, Salmo 9:8, versículo 9, Eclesiastes 11, versículo 9, Romanos 2, versículo 16. Agora escreve aí assim, ó. Descrição do juízo. Salmo 50, Daniel 7, do 9 ao 10, Mateus 25, versículo 31 e 32. Agora escreve aí, ó. Esperança dos filhos de Deus quanto ao juízo. Isso, escreve aí. Agora anota Romanos 8, 33 e 34. 1 Coríntios 4, 5. 1 João 2, 28, para a sua meditação. Juízo final. Haverá um juízo? Com certeza. O mundo querendo ou não, eu, você querendo ou não, haverá um juízo. A paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. No rádio conta e na televisão a notícia mostra a situação. Gritos, sirenes procuram solução. O motivo ninguém sabe a razão. Pai procura filho, irmão.